Então, este é a conferência Blockchain Connect 2020. Estou feliz de estar aqui. O nome dele é Sebastian Wayne. Ele é o cofundador da CoinFabric, que é uma empresa focada em auditorias de segurança, pesquisa e desenvolvimento no campo das criptomoedas. Nós já fizemos mais de 100 projetos desde 2014 e aqui nesta apresentação nós vamos basicamente dar uma visão geral sobre auditorias de segurança em blockchain e como é a abordagem nesse espaço que obviamente tem muitos problemas dentro do aspecto de segurança. Portanto, basicamente, quais são as arquiteturas de aplicativos de blockchain e as questões de segurança que estão presentes nelas? Quais são as questões de segurança de blockchain mais frequentemente detectadas em auditorias? Bem, o cenário dessas auditorias não só é feito de auditores e pesquisadores, mas também pelos hackeadores. E o que faz a auditoria de segurança diferente no espaço de blockchain do que em outros tipos de aplicativos é que aplicativos de blockchain normalmente envolvem dinheiro. Portanto, a questão de segurança pode levar ao roubo de fundos ou torná-los inacessíveis. Vamos começar examinando os componentes do blockchain que são relacionados com questões conhecidas. É importante ter presente que questões bem conhecidas servem de guia. Cada aplicativo é diferente, de modo que as questões de segurança desconhecidas continuarão a aparecer. Isto é uma luta constante, buscando novas vulnerabilidades e tentando reforçar e proteger o sistema contra elas. De modo que a maioria das auditorias atualmente focam na Ethereum e nas aplicações descentralizadas, porque Ethereum e o seu ecossistema está muito popular entre os desenvolvedores e usuários. Como Bitcoin, Ethereum fornece uma maneira de criar aplicativos descentralizados e dessa maneira ele é mais útil e torna também mais complexo e mais difícil de proteger do que o Bitcoin. As auditorias relacionadas com Ethereum e são agora, desde que Ethereum foi lançado, são mais publicadas do que aquelas envolvendo outros blockchains, outras plataformas de blockchain. Isso se deve ao fato de haverem muitos ativos que estão sendo usados em Ethereum em comparação com outros blockchains. Portanto, este é o que vocês estão vendo é uma arquitetura típica de tecnologia blockchain. A primeira camada é a própria tecnologia do blockchain. O Bitcoin, Ethereum e outros softwares de blockchain estão aqui. São milhares de tecnologias diferentes de blockchain, algumas delas com grandes variações. Todos os blockchains têm um protocolo de consenso e um banco de dados global, mas nem todos os blockchains têm essa capacidade de criar aplicações descentralizadas. Como a camada 1 é lenta, existe uma outra camada que se chama de camada 2, que incorpora os componentes descentralizados que aceleram o desempenho, basicamente. Um exemplo é o uso de canais de pagamento para acelerar transações financeiras, em geral, como criptomoedas ou blockchains, como Ethereum ou Bitcoin. Elas têm quantidades muito pequenas de transações por segundo, de modo que é necessário entrar e acrescentar novas funcionalidades nessa camada. Em algumas plataformas de blockchain podemos aplicar aplicações descentralizadas usando smart contracts. Agora, mais de 2 milhões de smart contracts foram aplicados somente na Ethereum. E em outubro, estes representavam um total de cerca de 12 bilhões de dólares.
Portanto, isso torna Ethereum a principal arena de cibersegurança, onde a luta está acontecendo diariamente, a cada segundo, 24 horas por dia, porque basicamente isso é global e não é como se fosse um mercado onde você tem um horário específico de operação. Portanto, a maior parte das aplicações usam middleware centralizado para simplificar o processo de interação com o blockchain. Por exemplo, alguns serviços de software que estão na coluna do middleware, alguns serviços de software, eles encontram informação de transação mais rapidamente, porque o blockchain em si, como Ethereum e Bitcoin, não fornece uma maneira de acessar essa informação rapidamente. Depois nós temos oracles. Os oracles alimentam as aplicações centralizadas com informação externa, porque o blockchain somente sabe sobre o que está acontecendo no protocolo de blockchain, mas não sabem qual é o preço, a taxa de Bitcoin em relação ao dólar ou ao real, no caso do Brasil. Portanto, um smart contract não pode saber o preço de um criptoativo numa moeda fiat sem depender de informação externa. E depois nós temos sistemas de custódia que protegem ativos ou identidades em aplicações como sistemas de câmbio de criptomoedas. Depois nós temos aplicações centralizadas que incluem muitas carteiras. A mais popular onde você troca entre moedas, e essas são centralizadas e não descentralizadas, mesmo que usem uma estrutura descentralizada, que é a camada 1 ou 2. E depois nós temos, finalmente, no caso do usuário final, a interface do usuário é sempre centralizada no sentido de que quando nós temos, por exemplo, uma carteira no nosso celular, essa aplicativo está rodando dentro do nosso hardware, não está rodando em aparelhos diferentes. E isso acontece com a interface do usuário. E algumas vezes a custódia centralizada é opcional, de modo que você pode optar entre utilizar a custódia de um sistema de troca ou a sua própria custódia. Isso algumas vezes é uma decisão que você pode fazer e algumas vezes é uma decisão que algum serviço pode te proporcionar. Portanto, agora eu gostaria de discutir algumas das questões de segurança que encontramos em componentes específicos. Na camada 1, problemas típicos são a violação da premissa de consenso e o ataque de duplo gasto, double spend. Os blockchains rodam em cima de um certo tipo de premissa que se supõe não possam ser violadas, mas algumas vezes são. E isso pode acontecer. Por exemplo, na semana passada, um blockchain importante chamado Green, que é um blockchain ligado à privacidade para infraestrutura de envio de transações secretas entre pares, sofreu um ataque de 51%. O que quer dizer que as premissas de consenso foram violadas. O que aconteceu nesse caso, quando você viola esses consensos, é que os atores que obtiveram esse ataque de 51% podem utilizar o seu dinheiro mais de uma vez. É como se você tivesse, imagine, $10 mil ou $1.000 e você poderia enviar e converter esses $1.000 em dinheiro infinito, porque você pode enviar a mesma quantia de dinheiro em várias transações. E outro blockchain popular, que é o Ethereum Classic, sofreu múltiplos ataques 51%. Portanto, o que nós podemos pensar a esse respeito é que se uma tecnologia popular de blockchain estiver tendo esse tipo de problema, bem,
Se contarmos que existem milhares de opções de blockchain, essas questões podem ser encontradas em outros também. E depois nós temos outros tipos de questões que nós temos também. Houve, por exemplo, um erro em Parity Byting que foi uma implementação do Ethereum, onde você pode mandar mensagens específicas para as notas e as notas param de cair. Então, o que você faz é como se você tivesse um serviço pela rede. E depois nós temos a camada 2. Na camada 2, isso são coisas relativamente novas e que ainda não foram muito examinadas, como a camada 1, mas houve implementações criptográficas mal feitas e com software que não implementa a criptografia da maneira correta. Existe uma maneira que você acha que a informação esteja encriptada, codificada, e não está, e outra pessoa tem condições de utilizar, podem reproduzir um pagamento dentro dessas redes. Houveram ataques com base em redes de fundos, onde você entra nessa rede com um nível de dinheiro, e nessas redes de camada 2, e você acaba perdendo seu dinheiro. E questões de privacidade. Privacidade é a informação e as ações que você está usando com essa camada 2 podem ser vistas ou descobertas por outras partes. No caso do middleware, o software, que é centralizado, nós temos recusa de serviços, como, por exemplo, atualmente, houve um serviço de middleware popular que se chama Fura. Nós não achamos que haja informação que tenha sido atacada, mas não funciona. E esse serviço de blockchain específico fornece muita informação para outros softwares. Portanto, uma vez que não esteja funcionando direito, ou não esteja mais funcionando, existem outros serviços que também não conseguem operar, como, por exemplo, trocas, onde as pessoas têm dinheiro e querem trocar entre moedas, porque esse serviço não estava operando, tinha caído, estava fora do ar, e os outros serviços também não conseguiam operar. E temos outro tipo de ataque, que é os dados imprecisos, porque além da proteção de que o blockchain forneça na descentralização, se nós se acessarmos o blockchain através do middleware que seja centralizado, se o middleware for comprometido, a função que a informação que estamos recebendo do middleware não seja precisa, nós temos um ponto alto de falha no caso do middleware, que são os oracles. Muitos contratos inteligentes, muitos smart contracts, precisam dessa informação externa, informação sobre taxas de criptomoedas, e se esses oracles estiverem comprometidos, nós podemos manipular o preço. E devemos pensar que nas trocas de câmbio centralizada existem instruções que são realizadas sob certas condições. Por exemplo, se o preço do Bitcoin cair abaixo de um determinado valor. Portanto, se você manipular o oráculo, o que você está dizendo é que o que você está fazendo é basicamente disparando uma série de instruções e movimentando o mercado. Esse é um problema potencial nesse caso. Portanto, existem pontos de falha únicos e existem outros tipos de oracles que são descentralizados, onde nós recebemos informação de muitas partes, portanto, nós não temos um único ponto de falha,
Porém, a complexidade aí é como saber que outras pessoas na rede centralizada que estavam passando essa informação, que são quem é que é bom e quem é que é ruim. Então, essa é uma complexidade que os oracles enfrentam. E depois nós temos a custódia. No câmbio blockchain, que é centralizado, a custódia é feita por eles. Em 2020, quase 2 bilhões de dólares foram roubados. É isso que nós sabemos. Provavelmente é mais que isso, porque muitos incidentes não são reportados. E depois nós temos os riscos de segurança interna, em termos de funcionários de má índole, que basicamente têm acesso à informação das chaves privadas e usam o sistema de custódia, porque o hack não precisa acontecer do externo, pode acontecer internamente também. E depois nós temos os processos de segurança. Normalmente esses sistemas de custódia, eles fazem a transação e enviam um pagamento de A para B, de usuário A para usuário B. Existe um processo, existe um plano. Uma vez que a transação seja aprovada, depois de aprovada a transação, existe um fluxo de trabalho, porque talvez precisemos de mais de uma assinatura, de múltiplas assinaturas, para ter esse pagamento realizado. No caso de aplicações centralizadas, em relação à custódia, uma dessas é fundos manipulados por terceiros. Outro muito importante é o front-running. Por exemplo, quando nós conectamos com um sistema de câmbio, a pessoa que vê toda a informação é o sistema de câmbio, antes de verem as transações que estão acontecendo, antes mesmo de serem executadas, antes de serem lançadas no sistema. Portanto, eles têm mais informação do que os usuários normais para tomar uma decisão em termos de como investir ou não em determinado produto. Depois nós temos dados vazados, dados de usuários que são vazados, e se forem hackeados, os dados podem ser expostos, e nós temos o problema com sites falsos, porque acessamos através da internet, através do DNS, os serviços da internet. Se o site for hackeado e outro site colocado no seu lugar, vai ser esse que nós vamos estar acessando, o site errado, ou o site que contém informação falsa. Nós temos coisas relacionadas com UX UIs. Por exemplo, existem extensões de navegador que trabalham com as chaves privadas, e algumas vezes os aplicativos que armazenam essas chaves no browser de forma codificada, e o navegador é um ponto de falha para o usuário também. De modo que isso é a interface do usuário. E a custódia, no nível de custódia, esse é o caso da custódia. Isso é o que nós chamamos de não custodial, no sentido de que você não baseia a sua custódia com terceiros, mas você mesmo faz esse armazenamento no seu computador ou numa carteira de hardware. E uma das vulnerabilidades da carteira, dessa wallet, é que não armazena a informação sobre as suas chaves de forma codificada. E também existem problemas com wallet hardware, onde nós temos algumas que armazenam em aparelhos separados as chaves, mas existem maneiras de você
buscar essas chaves fora da sua carteira de hardware, e depois existe o negócio sobre as chaves particulares não protegidas, que é como você, por exemplo, faz os seus backups das suas chaves, das suas senhas particulares. E existe algo de interessante aqui nesse contexto, porque existem hardware, algumas iniciativas de hardware pela Intel ou outros fabricantes de chips, onde você pode armazenar segredos no chip do computador. Mas as pessoas que vão procurar, os hackers, vão conseguir achar maneiras de tirar essas chaves no seu computador. E existem outros tipos de ataque, onde você tem máquinas virtuais, alguma coisa como a Amazon ou Cloud, a nuvem. E mesmo se você não for o dono, se você for um de usuários dessa máquina virtual, você tem condições de se apropriar de alguns segredos que estejam armazenados na máquina virtual. Existem muitas coisas que nós temos que levar em consideração. E nós temos a descentralizado em si. Vou fazer um resumo breve, mas, na verdade, tem centenas de formas de ataques descentralizados. E problemas de acesso são controles de acesso, dos apps descentralizados. Temos que não atendem os assuntos de segurança, tem problemas de governança, porque são apps descentralizados onde você tem condições, as pessoas podem votar e decidir o comportamento dos fundos ou de um contrato smart, e esse sistema tem problema. Existem questões de cálculos, números que acontecem repetitivamente, porque esses tratam com dinheiro e podem ter cálculos mal feitos, e isso pode gerar problemas. Nós temos uma coisa específica sobre oracles on-chain. Esses são oracles que tentem influenciar preços com base em como as pessoas estão comprando e vendendo criptomoedas, mas dentro dessa situação. Depois nós temos a recusa de serviço, onde, para encerrar o contrato smart, e numa questão que é estruturado entre diferentes aplicativos descentralizados, porque agora não é como no ano passado, os contratos eram isolados, não estavam conectados com outros de terceiros, portanto, agora nós temos uma cadeia de conexão entre contratos inteligentes e isso aumenta o risco. Portanto, existe uma pergunta aqui. Então, Theo Marques estava me mandando informação do Henrique Luiz, que diz: mais dApps são feitos em formatos híbridos, se não usarem criptomoedas. Nesse caso, além da segurança dos dados, que outros parâmetros de segurança podemos manter para manter o trabalho privado e seguro? Deixe-me tentar entender a pergunta. Henrique, você pode colocar mais informação sobre a sua pergunta, porque eu não acredito que eu tenha entendido a pergunta claramente. Então, eu vou continuar para o meu próximo slide, e Henrique, por favor, tente elaborar um pouco a sua pergunta. Então, quais são as práticas de auditoria de segurança? Porque o que nós mostramos foi apenas um resumo das diferentes questões e diferentes componentes. Ok? Portanto, existem muitas práticas de auditoria de segurança para deixar os aplicativos seguros.
Uma dessas é uma análise automática do código-fonte, onde existem muitas ferramentas que podem rodar sobre o seu código para encontrar problemas bem conhecidos de segurança. Isso atualmente está sendo mais utilizado como para seguir um checklist, mas essa análise automática de código-fonte, essas ferramentas não são muito bons e não funcionam e não conseguem encontrar problemas de segurança mais complicados. É bom rodar, porque talvez eles encontrem alguma coisa que seja tão óbvia e você tem desenvolvedores que não prestaram atenção às questões de segurança, estavam mais focados no lado do desenvolvimento, mas alguma coisa que você faz, em geral, você acaba não descobrindo grandes problemas quando você faz esse tipo de análise de código automático. Depois você tem os outros processos que são uma revisão de código-fonte manual, que é aqui que os auditores examinam o código, fazem o que é chamado de uma análise estática de código, o que quer dizer que você não precisa rodar o código para fazer a revisão. Você vai no código-fonte e tenta encontrar problemas nele, lendo o código, basicamente, e talvez fazendo alguns testes, mas basicamente é através da leitura do código. Depois nós temos o teste dinâmico de segurança, que pode ser combinado com uma revisão manual, que é rodar o código, testar o código, experimentar o código com diferentes hipóteses. E, obviamente, tentando agir como um hacker e violar o sistema. Depois, nós temos um teste de penetração caixa preta, que é uma atividade que é sem conhecer o código-fonte, sem conhecer mais do que a infraestrutura. Nós estamos com ele rodando. O que você tenta é tentar hackear o sistema com menos informação. Pessoalmente, isso é difícil de fazer, porque as auditorias de segurança, de modo geral, duram 2, 3, 4 semanas, 2 meses. É uma auditoria de longa duração, de modo geral. E talvez você desperdice seu tempo se você fizer o teste de penetração da caixa preta, porque você sabe menos sobre o sistema e talvez você tenha algumas coisas no final que, quando você tem essa informação desde o início, você pode tirar proveito para encontrar problemas, né, ali nesse caso. E nós temos um outro tipo de análise que é relativamente nova, que é uma análise financeira, porque talvez o código em si não tenha um problema de segurança, mas o modelo financeiro e as premissas financeiras não estão corretas. E você precisa analisar isso com equações, ao invés de simplesmente olhar o código. Você vê o código, mas no final das contas você tem que formalizar isso de uma forma matemática e tentar encontrar problemas com os fundos. E depois nós temos uma verificação formal, que é que você pode ter uma especificação formal do que você quer fazer, e aí você escreve o código com base nessa especificação formal, e talvez o código não mostre essa verificação formal. O código de um contrato smart para um cliente, por exemplo, não segue as especificações originais. Nós temos a análise estrutural, que é analisar não somente
o contrato smart em isolamento, mas em conexão com outros contratos e outros componentes. Nós temos a correção criptográfica, ou seja, ver se a codificação, a criptografia é feita corretamente. Você não pode fazer isso somente usando as funções criptográficas. A maneira como que você usa isso pode te expor a um risco. E depois nós temos engenharia reversa, onde você não tem o código-fonte, você pode obter o código-fonte com base no código binário. Então, nesse curto prazo, eu vou falar rapidamente, vocês podem ver mais auditorias de segurança nas páginas web. Aqui nós temos Money on Chain, que é uma moeda estável. Nós fizemos auditorias para eles e esse foi o fluxo que nós usamos. E nós tivemos um site de Bitcoin chamado RSK e nesse caso descobrimos problemas com relação ao nível de serviço e o uso potencial dos fundos. E depois eu quero mencionar outra auditoria, que é uma auditoria financeira, onde nós estudamos um sistema para ver se o modelo financeiro segue a estratégia especificada dentro das especificações econômicas. E essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Eu tenho um comentário, acho que tem um aqui. Eu tenho um minutinho para responder perguntas. A segurança no lado do público, no blockchain e na rede de negócio, sim. Essa é uma boa pergunta. Num blockchain particular, privado, as questões são, limitadas à rede onde o private blockchain opera, mas também podem ter problemas em relação à tecnologia do private blockchain em si. Por exemplo, existem muitas organizações que usam apenas algumas notas para fazer um blockchain e aí, nesse caso, você pode ter problemas de consenso, aqueles que estão enviando para o que você não teria se fosse um blockchain público. Portanto, eu acho que estamos ficando sem tempo. Vocês podem entrar em contato comigo se tiverem mais perguntas e tiverem qualquer dúvida em relação à segurança e que eu possa ajudar. Espero que tenha sido um resumo útil para vocês. Muito obrigado, tchau.